Violão, como e quando começar a estudar violão? Essa é uma pergunta muito frequente, que todo mundo se faz quando se interessa em fazer aula de violão ou quando tem o interesse em ingressar um filho nos estudos de música, para iniciar os estudos de musicalização a partir do violão. Então são perguntas muito frequentes. Geralmente, essa primeira aula ela é chamada de aula experimental. É uma aula que auxilia tanto o aluno ou o pai do aluno na aquisição do instrumento, por suas características, ou que esclarece um pouco o adulto quanto aos estudos, né? A desmistificar um pouco essa coisa de começar um pouco mais tarde, com uma certa idade, querer começar a estudar e às vezes pensar, eu tô velho demais para começar a estudar, e desmistificar isso vai ser muito legal. Então, qual seria, a princípio, a idade ideal para se começar a estudar o violão? A princípio, a idade ideal ela está dentro de cada um, porque não existe uma idade ideal. É claro que a partir dos 6 anos fica mais fácil você estudar o violão, porque a criança abaixo de 6 anos ainda não tem contato ainda e muita familiaridade com números e letras, que vai ser aí fundamental para se entender e se ler ali a parte rítmica, contar tempo através dos números, né, as divisões musicais e também identificar os acordes, que são através das cifras, que são letras que representam as notas, os acordes que a gente vai estar tocando no violão. Né, o violão é esse instrumento chamado violão apenas no idioma de português, porque todos os idiomas do mundo chamam instrumento de guitarra. O violão e a guitarra, ele é o mesmo instrumento, porém o violão é um instrumento acústico e a guitarra é um instrumento elétrico. E os recursos são os mesmos. Né? Então, na escolha do instrumento, do violão, o violão ele vai ter aí 2 tipos de violão. Quando você entrar em uma loja para adquirir um instrumento, você vai ter contato ali com instrumentos com encordoamento de aço, instrumentos com encordoamentos de nylon. E aí fica aquela dúvida, qual que eu compro, um de aço ou um de nylon? Muita gente fala, o de aço tem um som mais bonito, mais metálico, mais limpo, né? E tem gente que fala também, o de nylon é mais confortável para começar a estudar. Na verdade, são instrumentos com características totalmente diferentes. Né? Quando você vai escolher esses 2 instrumentos, é legal que você tenha bem esclarecido a característica de cada instrumento para de repente não estar adquirindo um instrumento que depois vai ficar desconfortável e depois você vai querer trocar logo de instrumento. Então, um instrumento de aço, um violão de aço, ele tem o braço mais estreito, maior número de trastos, que são esses ferrinhos que dividem a escala do braço. Né? Ele é um instrumento mais rígido, porque a tensão das cordas ela é mais alta, é uma corda de aço, ele fica um pouco mais rígido, mas é claro que existem instrumentos de aço super confortáveis também. Mas quando você vai escolher um instrumento intermediário para começar a estudar, geralmente você vai pegar um instrumento intermediário. Entre o instrumento intermediário de aço e um de nylon, é claro que o de nylon vai ter um conforto maior. Ele vai ter um conforto maior, mas são instrumentos que têm características diferentes. Apesar de os 2 serem violões, eles vão ter um posicionamento da escala do braço aqui, ó, um distanciamento diferente. Então não tem como você comparar, esse é melhor, esse é pior. Não, são instrumentos diferentes. Né?
Então é bom ter bem especificado isso para adquirir um instrumento que depois você venha a usar e não precise trocar depois do instrumento antes mesmo de aprender a tocar, tá? Muita gente gosta de instrumentos de cores, por exemplo, vai comprar um violão para minha filha, por exemplo. Eu vou adquirir um violão rosa porque minha filha gosta de rosa, um violão roxo porque minha filha gosta de roxo. Tem que lembrar que um violão é um instrumento de madeira, que tratamento para madeira, o tratamento ideal para madeira é verniz. E quando você adquire um instrumento de cor com tinta pesada em cima da madeira, você vai deixar o som um pouco mais opaco também. O som ele vai perder um pouco do brilho do som. Então, antes de se preocupar também com a estética do instrumento, com a parte visual, se no caso for uma criança que for iniciar os estudos da música, antes dessa parte estética da cor ou né, com alguma estampa aqui colorida, desenhos, se preocupar um pouco com a sonoridade, porque a idade vai passando, mesmo que começar aos 8, aos 9, aos 10 anos, daqui a pouco tem 15 anos e aquele instrumento, de repente, ele vai perder um pouco a utilidade se ele for apenas um souvenir, né? Se ele for apenas um enfeite. Então, antes de se preocupar com essa parte estética, se preocupar com a sonoridade. Isso diz respeito também à numeração do violão. Quando a criança está ali entre os 8 e 10 anos, muitas vezes os pais optam por um instrumento com uma numeração menor, acreditando que por esses instrumentos ser um pouco menor, vai ser um pouco mais fácil de tocar, as cordas vão estar um pouco mais juntas e não vai ter um pouco da abertura do braço. Eu aconselho um instrumento de estudo com uma numeração natural, normal, de adulto. Ele é super prático, super funcional para crianças também. E ele vai ter uma vida maior. Eu vejo ao longo desses anos como arte musicalizador, arte educador, que esses instrumentos com uma numeração menor, eles têm uma certa dificuldade para manter a afinação do instrumento e também para causar uma sonoridade que toque nossos ouvidos assim com uma clareza. Parece que ele não traz uma sonoridade muito definida. Então, eu não aconselho, a não ser que seja uma criança muito pequena, né? E que você já tenha essa pré-intenção de futuramente trocar por um violão com uma numeração maior. É importante que a criança esteja já com uma abertura do braço e um posicionamento, uma posição, uma postura para tocar o violão confortável, anatômica ali, mas que o corpo se adeque a isso e não que o violão se adeque ao corpo, mas que o corpo se adeque ao violão. Eu acho isso importante para um começo, porque se tanto a criança, quanto o jovem, quanto o adulto ou na melhor idade, se você pegar um violão inadequado para você, né, e começar os seus estudos com um posicionamento inadequado, essa dificuldade inicial pode gerar uma certa frustração aos resultados iniciais dos seus estudos, e essa frustração pode fazer com que você abandone o instrumento e crie uma barreira, um muro de dificuldade que depois pode te afastar do aperfeiçoamento ou da continuidade dos seus estudos, né? Você pode encontrar dificuldade inicial por não escolher muito bem o instrumento ou por não manter uma postura adequada, anatômica para desenvolver o seu estudo, e isso pode prejudicar e frustrar, criando essa barreira de dificuldade que pode fazer com que você interrompa seus estudos e ache aquilo, né, um pouco difícil e não tenha o resultado. Tem uma questão do tempo também. Muitas vezes a pessoa começa a estudar um instrumento e já busca um resultado logo ali nos primeiros meses.
E na verdade não são poucos meses de estudo que vai fazer com que você execute uma peça, uma música com uma clareza, né, com uma definição bacana, audível. Então, na verdade, você tem que insistir mesmo durante algum tempo e praticar, estudar, treinar durante algum tempo por dia, para a partir de alguns meses você já começar a ter um resultado. É claro que dá para se tirar resultados de um ponto de vista mais otimista, dá para se tirar resultados já nos primeiros meses ali. No primeiro mês já dá para você calcular a evolução dos seus estudos. É importante também que os pais, quando colocam o filho numa aula de música, entendam que esses resultados, eles são resultados lentos, eles são resultados que vêm a partir de uma progressão de estudos. Porque quando a gente exige um pouco também, a gente pode frustrar o filho, nesse caso, de cobrar resultados imediatos, e você pode causar uma certa frustração. Às vezes um pai coloca um filho numa aula e já espera que nos primeiros meses já tenha esse resultado, né? E começa a insistir, estuda, toca para eu ver e tudo. E esse resultado na aula, é claro que se nota mais evolução, porque quando se toca perto do professor, isso serve para criança e para adulto. Quando se toca perto do professor, parece que a música sai, porque o professor segura o tempo, o professor vai cantando junto e a música, aquela nota que fica mais apagada e ainda não tão fluente na mão de quem está estudando, conforme vai tocando com o professor, ela vai saindo mais clara. Aí quando chega em casa e vai tocar, fala, nossa, não era nada disso que eu estava tocando na aula. E aí muitas vezes a pessoa pensa, será que isso é para mim? Será que eu tenho essa afinidade, que eu tenho esse dom? E eu digo que não é dom, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você fixar, concentrar os seus estudos e não se cobrar tanto dessa evolução, porque senão você pode se frustrar e até deixar de estudar em função disso, pensando que não tem aptidão para aquele instrumento, ok? Essa questão da aptidão, ela é mais a insistência mesmo, a persistência e a dedicação que vai trazer a fluência, tá bom? A música ela tem o agente facilitador do processo de educação quando trabalhamos com crianças. Então, a música em geral, ela é uma prática multidisciplinar, a música, porque a gente vai ter divisões de compasso que vai agir como uma matemática, porque a gente vai ter que estar contando o tempo e contando o tempo de figura, contando, fazendo cálculos simultâneos no caso de tocar e cantar ao mesmo tempo. O violão é um instrumento muito popular e geralmente quem toca violão acaba indo para esse lado também de cantar junto com tocar, e isso abre outras possibilidades, tá? Vai estar no campo também dos estudos da língua portuguesa, porque a poesia, quando ela junta a harmonia ali, ela enriquece muito. Quando você decora uma poesia, você está trabalhando a linguagem também, e dentro dessa linguagem, dessa carga que a poesia traz, você também está estudando história, porque existe um contexto, cada composição está dentro de um contexto, e essa carga histórica que a poesia traz enriquece também ao conhecimento. Então você está estudando história, você está estudando português, você está estudando matemática, você está estudando geografia. Você está estudando geografia porque cada instrumento chegou no Brasil de alguma região do mundo. E o Brasil é um país
multirracial, né? Ele foi colonizado por vários povos e foram trazendo esses instrumentos, enriquecendo. Somos uma das culturas mais ricas do mundo, né? Cada instrumento que chegou no país veio de algum lado. Por exemplo, o ritmo típico brasileiro que identifica o Brasil, como o samba, por exemplo, que é uma evolução do jongo, do coco, que são ritmos africanos. E depois a evolução do samba com a bossa nova, que foi a junção com o jazz que veio dos Estados Unidos. Então, já na chegada dos instrumentos, até a definição desses ritmos, né, já traz essa ideia geográfica do ponto de vista global e geográfica do ponto de vista nacional também, porque a gente pode identificar ritmos por regiões do Brasil. Se eu falar que eu vou tocar um forró, por exemplo, ou um baião, eu vou estar já automaticamente identificando uma região do nosso país. Eu vou estar falando do Nordeste. Se eu falar que eu vou tocar uma música sertaneja, eu vou estar falando dessa parte centro-oeste, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, norte do Paraná. Se eu falar que eu vou tocar um fandango, por exemplo, esse fandango ele vai estar ali centralizado ali no litoral paranaense, por exemplo, tocado com rabeca, bumbo legueiro, né? E com a dança típica daqueles chinelos de madeira que fazem a percussão na dança. Se eu falar que eu vou tocar um vaneirão, uma vaneira, por exemplo, eu vou estar falando da música gaúcha. Então essa geografia que a música traz, ela também entra somada à matemática, da contagem dos tempos de figura e compassos, e somado à história, que é o contexto da poesia, ao estudo da literatura, que é a poesia. Então é multidisciplinar. Além de multidisciplinar, ela também é terapêutica e ocupacional. Terapêutica e ocupacional, dependendo do intuito da busca pelo estudo da música. Tá? Eu já tive alunos desde muito crianças no campo da musicalização inicial, até na melhor idade, alunos de 80 e poucos anos, assim, que falam: os meus dedos estão duros e agora fica mais difícil, porque minha cabeça, né, já gira diferente, já está cheia de coisa. E eu tive, assim, resultados ótimos, tanto com crianças abaixo de 6 anos, quanto com adultos, né, na melhor idade, acima dos 80 anos. A música ela não tem uma regra, uma barreira. E um dos intuitos da vida, né, é evoluir, é aprender. Então acho que nunca é tarde demais para estar adquirindo conhecimento, para estar aprendendo e se dedicando a uma prática artística, seja ela qual for. Mas no caso do violão, que é o caso que a gente está falando aqui, por que o violão? O violão porque é um dos instrumentos mais populares no Brasil. Muitas casas no Brasil têm um instrumento como esse, mesmo que ninguém toque. Mesmo que ninguém toque violão, às vezes tem um violão dentro de casa parado. É um instrumento muito popular. Por ele ser um instrumento de fácil... Ele é um instrumento acústico, então dá para tocar e cantar ao mesmo tempo, o que já gera essa sensação musical muito, muito legal. Diferente de uma flauta, por exemplo. Se a pessoa vai tocar flauta, é um instrumento mais melódico, e ela só tocada é linda, é maravilhosa e tudo mais. Só que a pessoa está tocando uma flauta, ela não consegue cantar e tocar flauta ao mesmo tempo. Seria como assoviar e chupar cana, né? Um contrabaixo, por exemplo, que é um instrumento basicamente de acompanhamento. Não tem como o cara pegar um contrabaixo, fora ter que ligar, amplificar numa caixa de som, tocar um contrabaixo, mesmo que ele tenha ali a possibilidade de estar cantando, como é um instrumento de acompanhamento, ele não é tão popular assim. Eu tenho um contrabaixo lá em casa parado, né? No fundo de casa pode até ter,
mas não é muito comum, tão comum quanto o violão, que é um instrumento muito popular. Muito popular e talvez o instrumento mais procurado para aula, tá? O violão talvez seja o instrumento que mais atinge demanda de aula de música de todos os instrumentos, né? Seria o violão. O violão é essa caixa acústica aqui, que difere de uma guitarra, né? É uma caixa oca, é uma caixa oca dessa espessura aqui. Existem violões mais estreitos, violões mais largos, folk, né, que são aqueles violões bem largos, e tem também aquele flat, que é aquele mais fininho. Tudo isso muda a sonoridade do violão. Tudo né, as dimensões da caixa do violão, eles mudam o timbre do violão que você vai tocar. Se você pegar um violão com a caixa maior, entendeu? Ele vai dar uma sonoridade mais grave, vai dar uma sonoridade até mais alta. Mais alta que eu falo no sentido de amplitude, né? Um violão mais estreito, ele vai ter uma sonoridade mais baixa e um pouco mais aguda, né? Então todas as informações auxiliam para que você escolha o instrumento ideal para começar os seus estudos, né? O violão nylon, por exemplo, ele tem o braço um pouco mais largo, as cordas ficam um pouco mais separadas, né? Para ter um conforto de precisão, para você pegar notas e fazer uma melodia e uma harmonia ao mesmo tempo, com uma dinâmica mais, né, melhor. E o violão aço já não, ele já tem o braço mais estreito, ele se aproxima um pouco das dimensões de uma guitarra elétrica, tá? O violão nylon é tocado geralmente com a mão, com os dedos em contato com a corda. O violão aço, ele pode ser tocado também de forma dedilhada, porém a utilização da palheta também é bem indicada, diferente do nylon, que não é tocado com palheta, por exemplo, né? A técnica de palheta no violão nylon não é muito aconselhável, tá? Porque você vai estar trocando aí 5 pontos de contato que seriam sua mão, 1, 2, 3, 4, 5 pontos de contato, por um único ponto de contato, que é uma palheta. Então é claro que você vai ter muito mais recursos tocando com a mão do que tocando com uma palheta. Então tudo isso é legal de saber antes de você começar as suas aulas, né? Então eu costumo dizer que a gente precisa de 3 informações básicas para começar a entender a linguagem do violão, informações do violão, tá? Então são elas: o violão é um instrumento de cordas e ele tem basicamente, popularmente, 6 cordas. Existem violões de 7 cordas também, utilizado para choro, samba, porém o violão mais popular, que a gente vai encontrar quando falar: eu vou comprar um violão. Você vai chegar numa loja, eles vão te oferecer um violão de 6 cordas. Eles não vão te oferecer um violão de 7 cordas. A não ser que você vá especificamente procurar um violão de 7 cordas. Ok? Então você vai atrás de um violão. O violão tem 6 cordas. Cada corda inicialmente terá um número, tá? As cordas são contadas de baixo para cima como andar de prédio. Então corda 1, corda 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Essa informação é a informação inicial que você precisa ter no violão. Então, aqui no braço do violão, existem essas divisões, que são esses ferrinhos que separam a escala do violão, a escala do braço. Tá? Esses ferrinhos são chamados de trastos, ou popularmente de trastes. Tá? Eles que dividem esses espaços, que vamos chamar de casas, e cada casa terá um número. Então, da cabeça do violão, que é essa parte aqui, para cá, para o corpo do violão, vamos contar casa 1, que é esse espaço, casa 2 e casa 3. Ponto. Muitos violões vêm com sinais aqui em cima, ó, que são esses pontinhos. Ou ele vem aqui no meinho da escala, tá?
Alguns violões não tem a marcação na 3, ela passa a partir da 5, tá? Mas eu aconselho que a marcação da 3 seja feita quando falta, porque a gente vai utilizar, para começar, a marcação da 3. Então o que eu sugiro? Se concentrar nas 3 primeiras casas do violão. Casa 1, casa 2, casa 3. Essa é a segunda informação que a gente precisa ter para começar os nossos estudos. Então eu falei de 2 informações muito importantes. Número de corda, que são contadas de baixo para cima, como andar de prédio. Corda 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o número das casas. As 3 primeiras casas apenas. Casa 1, casa 2 e casa 3. Fechou. Próxima informação fundamental, o número de dedos da mão esquerda. Da mão esquerda, caso você seja destro. Se você for canhoto, eu vou falar um pouco disso, tá? Existem canhoteiros que tocam como destros, porque eles começam já com o violão de destro e se adaptam, conseguem... eles conseguem se adaptar aqui, a mão esquerda no braço do violão. Existem canhoteiros que sim, tá bom? Agora, existem canhoteiros que não, que eles vão tocar na forma natural deles aqui, tá? Isso não tem problema nenhum, porque é só inverter as cordas, tá? A corda que tá aqui, a gente coloca ao contrário e vai dar bom também, tá? Mas aqui eu tô falando da mão esquerda para quem é destro, tá? A mão esquerda, no caso, a mão que vai ao braço. Se for canhoteiro, no caso, a mão direita, tá? Se for canhoteiro e tocar como canhoteiro, né? Que nem eu falei agora. Então, essa mão que vai ao braço, a gente vai ter o polegar, que será o único dedo dessa mão que não terá número, porque ele vai vir atrás do braço, tá? Muita gente toca com esse polegar aqui aparecendo para cima do braço, ó, tá? Ele tem que estar no meio do braço ou até um pouco para baixo da metade do braço, para a gente ter um alcance maior dos nossos dedos na escala do braço. Tá bom? E ele vai ficar inicialmente atrás da segunda casa. Por que atrás da segunda casa? Porque a gente vai trabalhar apenas as 3 primeiras casas da escala primeiro. Não adianta querer sair correndo, descendo a escala aqui do violão, querendo fazer outras coisas. Não adianta. Tem que dominar aqui primeiro. Dominar essas 3 primeiras casas. E olha que dá para tirar muita música, muita com essas 3 primeiras casas aqui. Então existe um universo dentro dessas 3 primeiras casas aqui. Uma vida de estudos. Tá? Então o polegar, ele vai ser o único dedo que não tem número, porque ele vem aqui atrás. E esses 4 dedos que vêm à frente do braço do violão, cada dedo desse aqui vai ter um número. Tá bom? Então, dedo número 1, indicador, dedo médio número 2... dedo 3, anelar, dedo 4, dedo mínimo. Já vou falar da importância do nome desses dedos, tá? Então, os 4 dedos, dedo 1, indicador, dedo 2, dedo médio, dedo 3, anelar, dedo 4, dedo mínimo. Polegar na metade do braço do violão, atrás da segunda casa. 4 dedos soltos, tá? Aqui, ó, a gente repara que todo violão tem essa cavidade aqui, ó. Tá? Todo violão tem essa parte de baixo arredondada aqui, ela é justamente para encaixar na sua perna direita. Eu vou colocar aqui, ó, o encaixe do violão, ele vai certinho aqui na perna, o violão vem junto ao corpo, o braço direito posiciona sobre o violão aqui, sem colocar o peso sobre o instrumento, porque senão você também vai estar aqui, ó, impedindo a circulação do sangue do seu braço. Vai estar limitando os movimentos da sua mão. Então você encaixa o violão junto ao corpo, coloca o braço sobre o violão e você vai ter a mão direita livre para você estar fazendo o ritmo. A mão esquerda, ela não tem função nenhuma de segurar o peso do braço do violão, querendo segurar o peso do instrumento também. Porque você também vai limitar um pouco a movimentação da sua mão esquerda.
Você tem que estar com a mão bem tranquila, só com o polegar encostado aqui, com uma certa firmeza, é claro, mas sem responsabilizar a mão esquerda de segurar o peso do instrumento. Então você tem que ter as duas mãos livres, o violão bem encaixado e equilibrado entre a sua perna direita, no caso do popular, na esquerda no caso do clássico, mas vamos falar da direita. O braço bem posicionado aqui para você ficar com as duas mãos bem livres para poder tocar com mais facilidade, né? A mão esquerda solta para você poder fazer os acordes e a mão direita livre para você poder fazer o ritmo com mais facilidade. A mão direita, a mão esquerda eu falei de números, então pera lá, eu falei de 3 informações fundamentais e importantes para o início dos estudos no violão. Número de corda como andar de prédio, de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não falei nem o nome das cordas porque... Por que eu não falei o nome das cordas? Para não confundir. O excesso de informação também no começo pode confundir. Então, na verdade, eu vou passando as informações que eu acho fundamentais para você começar a ter uma evolução, notar essa evolução que empolgue você a continuar a estudar. Se eu falar aqui que essa pecinha aqui chama carretel, que essa pecinha branca aqui atrás chama rastilho, esse monte de nome, vai começar a confundir sua cabeça e não vem ao caso. O que você precisa saber é número de corda, número de casa, que são os espaços intercalados pelos trastos, tá? Esses espaços, número de casa, número dos dedos da mão esquerda. Inicialmente, essas 3 informações são as mais importantes, tá? Mas eu vou passar uma 4ª informação importante, que é a da mão direita. A mão direita funciona da seguinte forma. O dedo mínimo perde função nesse momento. É claro que a gente vai utilizar o dedo mínimo de alguma forma. Mas agora ele vai perder função, porque a gente vai dar letras à mão direita e essas letras vão ter as iniciais dos seus nomes. Por exemplo, polegar vai ser o P, indicador vai ser o I, dedo médio vai ser o M e o anelar vai ser o A. Tá? O polegar você sabe que é o dedão esse, o indicador é esse daqui, ele chama indicador porque ele indica. Se eu falar aonde está a chave que afina o violão, vou falar está aqui, e eu estou indicando com esse dedo, né? Ninguém indica com o dedo mínimo, ninguém indica com o polegar, indica com esse dedo aqui que é o indicador, né? O dedo médio, porque médio significa meio, 2 para lá, 2 para cá, dedo médio. E o anelar, que é esse dedo aqui. Por que anelar? Anelar porque vai a aliança, o anel, né? Ele vem nesse dedo aqui. E por que a aliança vem nesse dedo aqui, como curiosidade? Porque tem uma veia que sai desse dedo aqui e vai até o nosso coração. Por isso que é colocado a aliança nesse dedo aqui, porque tem uma veia que leva até o nosso coração. Então o dedo anelar, só para não esquecer o nome dos dedos: polegar, indicador, médio, anelar, dedo mínimo. P-I-M-A, PIMA, tá? Para estudar a técnica de mão direita, ok? Então antes de começar a estudar o instrumento, você precisa primeiro entender, aceitar que é um processo. E esse processo nem sempre é feito de glórias, de flores. Você vai ter que suar, tá? Você vai ter que familiarizar os seus dedos aqui sobre as cordas. E isso pode trazer, né? A ponta dos dedos fica sensível, nada demais, mas a ponta do dedo fica sensível, você não nota evolução, você não pode se frustrar com o tempo. Então é importante você entender isso e ir preparado, que o processo é lento. Você precisa escolher um instrumento que você mais se adeque. Então, caixa grande, instrumento com caixa grande, caixa larga, um instrumento mais grave, vai ter uma amplitude sonora maior.
né? Instrumento de aço, um pouco mais rígido, braço mais estreito, cordas mais juntas. Instrumento característica de palheta, mais aproximado da guitarra elétrica, certo? Você precisa saber o nome, o número das cordas, o número das casas, o número dos dedos da mão esquerda e a letra dos dedos da mão direita. E aí tudo começa. Tá? Aí a gente pode começar a falar sobre formação de acordes. Tá? Eu começo com essa formação de acordes inicialmente passando 3 acordes simples e básicos. Com esses 3 acordes já dá para tocar, várias músicas podem ser tocadas em cima desses 3 acordes. Mas é claro que não existe mágica, que eu vou falar como faz o acorde, você vai montar o acorde e vai sair tocando essa quantidade de música. Não é bem assim que funciona. Como funciona isso? Você tem que estar com a cabeça bem ligada, bem atenta. Eu vou passar uma informação para você. Eu vou passar uma informação e você vai tentar colocar essa informação no seu instrumento. Então, se você está com o seu instrumento na mão agora, você vai pensar o seguinte. Você vai pensar o seguinte. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Corda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Casa 1, 2, 3. Então, você vai pegar o seu dedo 1. Identifica, dedo 1. Aí você vai procurar a corda 4 agora. Corda 1, 2, 3, 4. Tá? Casa 2. E vai até a casa 2. Então, na verdade, essa informação é assim, ó. Eu falo assim, ó. Dedo 1, corda 4, casa 2. Pronto, rapidinho, se você puder, pega o dedo 1, coloca o dedo 1 na corda 4, casa 2. Aí a pessoa vai lá e coloca o dedo deitado, assim, para ele chegando. Não, é a ponta do dedo. Olha só, em alicate você não encosta a lateral do dedo na corda. É a ponta do dedo, é como se fosse um alicate, assim, ó. Tá? Colocou o dedo ali na corda 1, pronto, deixa ele repousando, não precisa ficar colocando força até ter a próxima informação, senão você cansa seu braço. Colocou o dedo em repouso, tá? Sem apertar. Aí eu vou falar assim, ó, dedo 2, corda 3, casa 2. Pronto, você vai lá e só colocou. Dedo 2, corda 3, casa 2. Dedo 3, corda 2, casa 2. Tá? Aqui eu montei o acorde mais básico e inicial que a gente aprende, tá? Que é o acorde de Lá. É a nota Lá, ó. A gente monta aqui e acha que já toca sozinho, né? E não é bem assim. Tem que pegar a mão direita aqui e deslizar sobre as cordas. Inicialmente, eu falo para fazer assim, ó. Fazer uma pinça com a mão direita. Fechar a mão direita e tocar dessa forma aqui, ó. Inicialmente. Tá? Porque a gente tá tocando várias cordas ao mesmo tempo. A gente tá tocando várias cordas ao mesmo tempo. Geralmente, quando a pessoa fala assim, eu quero tocar violão, a pessoa já pensa assim, eu quero tocar violão, eu quero tocar, né? Quero tocar violão. Eu quero tirar música do instrumento. Mas isso consiste em entender também, porque tem os acordes, que são conjuntos de notas. Estou tocando várias cordas ao mesmo tempo, ou seja, esse conjunto de notas forma um acorde. E tem as notas, né, singulares. Uma nota de cada vez. O que compõe cada forma de tocar? Quando eu toco um acorde, por exemplo, esse acorde de Lá, quando eu toco o acorde, eu estou compondo a harmonia da música. Então, quando eu toco assim, eu estou fazendo a harmonia da música. A harmonia, estou tocando notas simultâneas. O que quer dizer simultânea? Simultânea quer dizer ao mesmo tempo. Estou tocando várias notas ao mesmo tempo. Tá? Quando eu toco uma nota de cada vez,
eu estou fazendo notas sucessivas, tá? Eu estou fazendo o que se entende por sucessividade, uma nota depois da outra. Estou colocando uma nota de cada vez. E isso caracteriza a melodia, tá? Então, quando eu toco acordes, são conjuntos de notas tocadas ao mesmo tempo. Eu tenho a harmonia. E quando eu toco uma nota de cada vez, notas sucessivas, eu tenho a melodia. A mão direita é a que determina o ritmo. A mão direita, ela pode trabalhar aqui a mesma nota que eu faço na mão esquerda. Aqui no caso eu falei da linguagem. Eu fiz a montagem do acorde de Lá para vocês entenderem como que é formado. Porque se eu fosse fazer um acorde de Mi, por exemplo, tá? Se eu fosse fazer o segundo acorde básico dentro dessa progressão, eu falaria assim: dedo 1, corda 3, casa 1. Aí ela colocaria. Dedo 2, corda 5, casa 2. É claro que não nessa velocidade, né? E dedo 3, corda 4, casa 2. Aí pronto, acorde de Mi. Né? Ok? Então, o mesmo acorde que eu uso, tipo o Lá e o Mi, o mesmo acorde que eu uso para fazer uma música sertaneja, vamos supor, eu posso usar para fazer um reggae. Ou posso usar para fazer um rock. Então, a mão direita, ela que vai determinar o ritmo. A mão esquerda ela é responsável pela formação de acordes, alcance de notas sucessivas da melodia, escalas e um monte de informação que vem depois de todo esse processo inicial, tá? E a mão direita ela pode ser utilizada tanto a caixa do violão quanto a forma de tocar. Você pode usar ela de forma percussiva, né? Ó. Você pode tirar vários sons da mão direita aqui, ó. Ou até utilizar a mão esquerda como um ritmo também, ó. Então, bom, música é uma arte, a arte é livre. A partir do momento que você tem as informações iniciais, você pode transformar essas informações em arte. Você pode fazer o que você quiser, tirar todos os recursos possíveis, imagináveis e inimagináveis. Você pode colocar a sua personalidade, você pode se encontrar e tirar dali coisas que só você tira, tá? Você pode pegar uma composição e em vez de você simplesmente reproduzir essa música que você gosta, que você admira, você pode interpretar, que é colocar você dentro dessa composição, que às vezes não é sua, mas você pode colocar ali a sua personalidade na interpretação, tá? Todas essas informações espero que tenha sido útil para contribuir para você que está começando ou para você que vai colocar o seu filho numa aula de música, de musicalização através do violão, desde a escolha do instrumento até as informações iniciais que são dadas. Geralmente, quando você procura aula, eles chamam de aula experimental. É quando a pessoa explica sobre o instrumento, a forma de tocar, a metodologia, e a partir daí que você vai escolher se ingressa ou não na aula. Ok, pessoal? Espero ter contribuído. Agradeço muito, espero ter contribuído com a escolha de vocês aí. Tá bom?